Capítulo 4. Segunda linguagem do amor. Toque físico. Existe um poder emocional inegável no contato físico com aqueles que amamos. Por isso, pais são incentivados a abraçar os bebês, acariciá-los, beijá-los no rosto e tocar sua pele. Abraçar uma criança de 3 anos ou deixar que fique em seu colo enquanto você lê uma história é uma forma extremamente eficaz de encher o tanque de amor dela. No outro extremo da vida, o toque físico também comunica emoções. Quem nunca andou pelos corredores de um lar de idosos e os viu sentados em cadeiras de rodas estendendo a mão e desejando ser tocados? No casamento, é claro, os cônjuges se abraçam e se beijam. Mas e quanto aos adolescentes? Eles são diferentes? O toque físico lhes comunica algo emocionalmente? A resposta é sim e não, dependendo de como, quando e onde. Por exemplo, um abraço na presença dos amigos dele pode deixá-lo envergonhado e levá-lo a empurrar você e resmungar: me solta. Mas massagear os ombros do adolescente quando ele volta para casa depois do jogo pode comunicar amor emocional de modo profundo. Tentar tocar um adolescente quando ele está em um momento antissocial quase sempre o irritará. Mas o carinho, depois de um dia difícil na escola, poderá ser recebido como verdadeira demonstração de amor. Adolescentes são diferentes de crianças. Você não pode continuar a tocá-los nos mesmos ambientes e da mesma forma como fazia quando ele era pequeno. Também neste caso, os pais precisam se lembrar de que o filho está em busca de independência e identidade própria. Portanto, podem se perguntar: será que meu toque proposital ameaça a percepção de independência do meu filho? Ou será que contribui para uma boa identidade própria? Lembre-se de que o adolescente precisa muito sentir seu amor. Toque físico é uma das 5 principais linguagens do amor. Mas você precisa falar essa linguagem no momento apropriado, da maneira apropriada e no lugar apropriado. Se a principal linguagem do amor de seu filho quando criança era o toque físico, essa linguagem não vai mudar quando ele for adolescente. No entanto, o dialeto por meio do qual você fala essa linguagem deve mudar se deseja que ele se sinta amado. Vamos examinar cada um desses aspectos: momento, maneira e lugar. O momento apropriado. Um livro hebraico antigo de sabedoria diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Treinadores sempre lembram os atletas de que é importante fazer as coisas no tempo certo. Do mesmo modo, os pais de adolescentes devem aprender a arte de fazer as coisas no momento oportuno. Boas ações, feitas na hora errada, muitas vezes têm efeito negativo. Trata-se de algo difícil por 2 motivos. Primeiro, o momento certo para fazer algumas coisas geralmente é determinado pelo humor do adolescente. Segundo, nem sempre é fácil identificar o humor do adolescente. Algumas vezes, só depois que os pais tomam a iniciativa de tocar o filho para expressar carinho, descobrem que ele não está a fim de ser tocado. Mas difícil não significa impossível. Os pais sábios estudam o adolescente, aprendem a identificar seu estado de humor com base no comportamento. Uma mãe disse: sei quando meu filho quer ser tocado ou não pelo modo como fecha a porta quando chega em casa. Se ele bate a porta, significa que não, mas se a fecha com cuidado, é como se dissesse: pode me dar um abraço, mãe. Outra mãe comentou: sei quando minha filha não quer ser tocada pela distância que ela mantém quando estamos conversando. Se ela fica parada do outro lado da sala, não quer que mexam com ela. Mas, se chega perto de mim, está aberta para receber carinho. Adolescentes comunicam seu estado de espírito por meio da linguagem corporal, por exemplo, pela distância em relação a você ou ao cruzar os braços. Pais atentos observam essa linguagem corporal e aprendem quando é apropriado tocá-lo. Não é necessário entender o motivo de o adolescente não querer ser tocado em determinado momento. O importante é reconhecer e respeitar este fato. E na maior parte das vezes, não é boa ideia tentar tocar um adolescente quando ele está irritado. Quando sua filha adolescente está zangada com você ou outra pessoa, por exemplo, não vai querer ser tocada. Está com raiva, porque a seu ver alguém não foi legal com ela. A raiva é uma emoção que afasta as pessoas umas das outras. Se tentar tocar um adolescente quando ele estiver bravo, é quase certo que será rejeitado. Para ele, o toque físico parece uma tentativa de controle, afeta sua necessidade de independência e por isso o leva a se afastar. Em geral, portanto, não é apropriado usar o toque físico como linguagem do amor quando o adolescente estiver zangado. Em contrapartida, existem vários outros momentos para expressar carinho dessa forma. Um deles é quando seu adolescente realiza uma conquista importante.
Pode ser uma vitória no esporte, um bom recital de piano, uma bela apresentação de dança, a conclusão de um trabalho escolar feito com capricho, uma boa nota em uma prova de matemática. Nessas ocasiões, os adolescentes geralmente estão abertos para receber expressões físicas de amor dos pais. A empolgação de sua conquista deixou claro que estão no caminho para a independência e a identidade própria. Sua comemoração do sucesso deles por meio de palavras e expressões físicas de afeto pode ser recebida como reconhecimento de que estão amadurecendo. Os momentos de fracasso na vida do adolescente também podem ser ocasiões para expressões físicas de afeto. O garoto está chateado porque tirou nota baixa em química, levou um fora da namorada ou bateu o carro. A garota está arrasada porque a melhor amiga vai sair com o menino na sexta-noite enquanto ela está encalhada. Ou pior ainda, o namorado brigou com ela e começou a se aproximar da melhor amiga. Essas são as ocasiões em que os adolescentes estão abertos para a linguagem do toque físico. É bem provável que no dia a dia o adolescente esteja de bom humor e aberto para algum tipo de contato físico como expressão de afeto. Mas, se estiver de mau humor, essa linguagem do amor o irritará. Pais atentos respeitam e só expressam afeto dessa forma no momento apropriado. Por vezes, a única maneira de aprender é por meio de tentativa e erro. Uma mãe me contou a seguinte experiência. Quando Julie fez 13 anos, pensei que estivesse usando drogas. Seu comportamento mudou radicalmente. Na infância, era uma criança que gostava de expressões físicas de afeto. Eu a abraçava e beijava o tempo todo, e sempre lhe massageava as costas. Mas, quando fez 13 anos, percebi que estava se afastando de mim e não queria mais que mexesse com ela. Pensei que algo terrível havia acontecido em nosso relacionamento. Mais tarde, percebi que ela era uma adolescente normal. Hoje em dia, sei identificar quando Julie quer um abraço e quando quer ser deixada em paz. De vez em quando me engano e ela foge do meu abraço. Na maioria das vezes, porém, consigo identificar o momento certo. Julie está com 15 anos e estou satisfeita com o nosso relacionamento. Creio que a principal linguagem do amor dela é toque físico. Sei que precisa disso. Quero continuar acertando e tendo a sensibilidade de identificar o momento certo. O lugar apropriado. Assim como há um tempo para tocar e um tempo para não tocar, também há um lugar apropriado para expressões físicas de afeto e um lugar não apropriado. Estou me referindo a lugar geográfico e não a partes do corpo. Trataremos da questão da sexualidade mais adiante. Um menino de 10 anos recebe bem o abraço da mãe após ter jogado uma partida de futebol. Corre para onde a mãe está, esperando por palavras de incentivo e pela demonstração física de afeto. Aos 16 anos, porém, quando termina o jogo, não fica procurando a mãe e espera que ela não esteja procurando por ele. O adolescente irá celebrar a independência e identidade própria com os companheiros de time e amigos. Eles podem dar tapinhas nas costas ou na cabeça e cumprimentá-lo. Mas quando a mãe aparecer, ele pensará: por favor, mãe, nem pense nisso. Na maioria das vezes em que estão em lugares públicos, não querem receber expressões físicas de afeto dos pais. É o caso especialmente quando estão com amigos. A identidade própria está atrelada à dos amigos. Quando o pai ou a mãe entram nesse mundo e expressam afeto de forma física, ameaçam a identidade do adolescente, bem como o desejo de independência. Como disse um garoto, eles me fazem sentir como se ainda fosse criança. Uma boa regra é não tocar o adolescente quando estiver na presença de amigos, a não ser que ele o toque primeiro. Por vezes, adolescentes aceitam expressões físicas de afeto quando estão com outras pessoas da família, como os avós. Se você está contando aos avós sobre as realizações dele, um tapinha nas costas no final poderá ser bem recebido. Não imagine, porém, que será sempre o caso. Observe a reação dele e não insista se ele der sinais de que não quer ser tocado. Então, qual é o lugar apropriado para falar a linguagem do amor do toque físico com o adolescente? Em geral, na privacidade de sua casa ou quando estiver sozinho com ele. Em particular ou na presença de membros da família, o contato físico pode ser um bom meio de comunicar amor emocional. Lembre-se de que para alguns adolescentes o toque físico é a principal linguagem do amor. Para esses jovens é muito importante que os pais aprendam o lugar e o momento apropriado de expressar amor. Jacob, de 14 anos, disse que gostava muito de acampar com o pai, pois se sentia mais próximo dele nessas viagens. Quando lhe perguntei por que gostava dos acampamentos, Jacob respondeu que, nessas ocasiões, brincavam de queda de braço perto da fogueira. Também comentou que era melhor ainda quando ele vencia. Jacob recebe expressões físicas de amor emocional e a independência e identidade própria dele são incentivadas, especialmente quando vence. Jéssica, 15 anos, comentou: minha mãe e eu somos bem próximas.
Acho que não conseguiria sobreviver sem os abraços dela. A escola está difícil este ano, mas sei que quando eu chegar em casa, ela vai me abraçar. A mãe de Jéssica descobriu a principal linguagem do amor da filha e a está usando na privacidade do lar. Lembre-se, porém, de que essa linguagem deve ser reservada para o momento e o lugar apropriados. Do contrário, não será interpretada como amor. A maneira apropriada. Seja flexível. Não estamos falando apenas dos tipos de expressões de afeto, mas do modo como as oferecemos. Existem várias maneiras de expressar afeto por meio do contato físico. Abraços, beijos, massagens, um toque com os dedos, queda de braço, todos esses são modos apropriados de falar a linguagem do toque físico ao adolescente. No entanto, o processo não é tão simples quanto parece. Adolescentes são indivíduos. Nem todos gostam do mesmo tipo de contato físico. Alguns gostam de ter as costas massageadas, outros não. Alguns gostam que você mexa no cabelo deles, outros não. Seu adolescente é singular. Você terá de aprender não apenas a linguagem do amor dele, mas também os dialetos em que ele recebe melhor o amor. Não devemos forçar o adolescente a aceitar nossa linguagem do amor. Em vez disso, devemos aprender a linguagem dele. O que complica as coisas é o fato de as expressões de afeto que você usava quando ele era criança talvez não serem mais aquilo de que ele gosta na adolescência. Muitas vezes, essa situação é frustrante para os pais. Pensam que descobriram a principal linguagem do amor do filho e que aprenderam a usá-la, mas agora o adolescente se afasta do mesmo tipo de carinho de que gostava antes. Isso acontece principalmente por causa de sua busca por identidade própria e independência. Quando você o toca da mesma maneira que fazia quando era criança, pode despertar sentimentos de dependência e insegurança, exatamente o oposto do que ele quer sentir. Por isso, ele se afasta dessas expressões infantis de amor. Algum tempo atrás, falei sobre esse assunto em uma palestra sobre educação de filhos. Vi que uma luz se acendeu na mente de Rod. Durante o intervalo ele veio me dizer: agora estou entendendo melhor meu filho Matt, de 15 anos. Quando era mais jovem, ele gostava que passasse a mão em suas costas, mas nos últimos 2 ou 3 anos não me deixa mais. Imaginei que estivesse se afastando de mim. Não consegui entender por que tinha mudado tanto. Agora estou percebendo que esse carinho o faz lembrar a infância. Ele está buscando independência e afirmação, e não quer voltar a se sentir como criança. Faz sentido. Sugeri a Rod que encontrasse outras formas de expressar a Matt a linguagem do amor do toque físico. Dê tapinhas nas costas, no ombro, ou tente fazê-lo tropeçar quando ele parar por você. Se cair, brinque de luta. Quando perceber que o tanque de amor dele começou a encher, é porque você o está tratando como o jovem adulto que ele é, e não como a criança que é. Está alimentando sua sensação de independência em vez de sabotá-la. Se o adolescente diz, não gosto disso, em resposta à sua tentativa de tocá-lo, pare e procure uma alternativa. Não insista em usar determinada expressão de afeto físico só porque pensa que ele deveria gostar. A ideia fundamental das 5 linguagens do amor é aprender a falar a linguagem da outra pessoa, não a sua. A pergunta mais importante é: o que faz seu adolescente sentir-se amado? Se toque físico é a principal linguagem do amor dele, busque expressões físicas de amor que ele entenderá. O processo de amar um adolescente é complicado pelas preferências dos pais. Alguns nunca brincaram de fazer o filho tropeçar e, portanto, não conseguem imaginar que essa seja uma expressão de amor. Outros nunca os cutucaram com o cotovelo. Não digo que todos os filhos gostam desses dialetos do toque físico. Minha sugestão é que você descubra o tipo de contato físico que seu adolescente aprecia e use esse dialeto com frequência. Evidentemente, o contexto emocional em que você usa o contato físico é de grande importância. Se você brinca de fazer seu filho tropeçar quando ele está zangado, isso não é uma expressão de amor. Se dá um tapa no ombro dele porque está frustrado com seu comportamento, ele não se sente amado. A mãe que deixa de abraçar a filha, porque não aprova as amizades que ela tem, corre o risco de perdê-la. Como pais, somos responsáveis por nossas atitudes. Se expressarmos afeto apenas quando nossos filhos fazem o que nos agrada, não comunicaremos amor incondicional e entraremos no traiçoeiro universo da manipulação. Use o toque físico como forma gentil de correção. Um aspecto positivo da linguagem do amor do toque físico é que ela pode ser facilmente usada, mesmo quando o comportamento do adolescente não lhe agrada. Você pode até expressar o descontentamento diante de alguma atitude dele ao mesmo tempo que expressa amor por meio do contato físico. Márcia tocou no braço da filha adolescente e disse: estou muito chateada por você ter chegado em casa depois do horário combinado ontem à noite. Entendo que estava se divertindo com os amigos e perdeu a noção do tempo. Mas você entende como é difícil para mim?
Combinamos que, se você fosse se atrasar, me ligaria para eu não ficar preocupado. Em seguida, ela se volta para a filha. Coloca as 2 mãos sobre os ombros dela e diz: Querida, amo tanto você. Não quero estragar sua vida. Só quero saber se você está bem. Márcia comunica amor de maneira bastante eficaz e, ao mesmo tempo, trata daquilo que precisa ser resolvido. A linguagem do toque físico, usada no momento, no lugar e da maneira certa, toca fundo na alma do adolescente. O contato físico diz: Você é importante. Estou do seu lado. Me importo com você e amo você. Todos os adolescentes precisam da linguagem do toque físico. Caso não a recebam dos pais, a procurarão em outro lugar. Uma palavra importante para o pai. Existe uma tendência entre os pais desta geração de não tocar as filhas, principalmente quando entram na puberdade. Alguns não sabem como se portar diante das mudanças físicas pelas quais a menina está passando. Outros pensam que as filhas não querem ser tocadas por não serem mais crianças. Há pais que temem que alguém possa acusá-los de tocar a filha de forma inapropriada ou mesmo de cometer abuso sexual. Seja qual for o motivo, evitar o contato físico é um erro grave. A filha adolescente precisa se sentir bem com sua feminilidade. Precisa perceber que é atraente para o sexo oposto. O papel do pai é ajudá-la nesse sentido. Se o pai deixa de demonstrar afeição física, existe uma tendência maior de a menina se tornar sexualmente ativa mais cedo. Pais, quero incentivá-los a continuar falando a linguagem do amor do toque físico quando as filhas entrarem na adolescência. Elas precisam dessas expressões físicas apropriadas de afeto enquanto desenvolvem a independência e identidade própria como uma mulher. Contato físico inapropriado. Gostaria de não ter de escrever os próximos parágrafos. Gostaria que as expressões abuso físico e abuso sexual não fossem tão comuns em nossa sociedade. A realidade é que uma minoria significativa de adolescentes sofre abuso sexual dos pais. Os casos mais dramáticos aparecem nos noticiários de televisão. Mas grande parte dos adolescentes sofre silenciosamente e algumas vezes nem mesmo aqueles que estão mais próximos ficam sabendo do abuso. Abuso físico e raiva. Abusar fisicamente é ferir o corpo ao bater, dar tapas ou socos, chutar, etc., com raiva e não por brincadeira. A palavra-chave é raiva. Alguns pais de adolescentes nunca aprenderam a lidar com esse sentimento de maneira construtiva. Quando se irritam com o comportamento do adolescente, as palavras agressivas são seguidas de violência física. Dar tapas, empurrar, sufocar, segurar e sacudir são exemplos de abuso aos adolescentes. Quando o abuso ocorre, sem dúvida o tanque de amor do adolescente não fica apenas vazio, mas também esburacado. Palavras positivas e expressões de afeição física depois dessas demonstrações intempestivas de raiva sempre parecerão falsas. O coração adolescente não se recupera com facilidade do abuso físico. Se os pais esperam que o adolescente se sinta amado depois dessas demonstrações de raiva, devem não apenas lhe pedir perdão, mas também buscar ajuda a fim de parar com o comportamento destrutivo e aprender a lidar com a raiva. Pode-se fazê-lo por meio da leitura de livros, da participação em grupos de apoio e ou de aconselhamento com psicólogos e outros profissionais capacitados para lidar com essa questão. A raiva explosiva não desaparece sozinha com o tempo. Os pais precisam tomar a iniciativa de acabar com esses acessos de fúria destrutiva. A dor emocional do adolescente também não desaparece sozinha com o tempo. Se o pai ou a mãe não pedir perdão com sinceridade e mudar o comportamento, com certeza o adolescente continuará a não se sentir amado por aquele que abusa dele. Por ironia, muitas vezes o adolescente também não se sente amado pela outra parte também. Pense, se meu pai e minha mãe me amassem, me protegeria e não me deixaria esse abuso continuar. Se seu cônjuge comete abuso continuamente, busque aconselhamento profissional e fortaleça-se emocionalmente. Aprenda a proteger a si mesmo e seu adolescente. Ao permitir que o comportamento abusivo persista, você não está servindo à causa do amor. Você precisa da ajuda de um psicólogo, conselheiro ou pastor que lhe mostre como tornar-se agente de mudança verdadeira na família. Abuso sexual. Abusar sexualmente consiste em aproveitar-se do papel de pai ou de mãe para obter favores sexuais do adolescente a fim de satisfazer os próprios desejos sexuais. O abuso sexual é praticado, com mais frequência, pelo pai, padrasto ou namorado da mãe, e, em geral, as vítimas são meninas. Ainda que o abuso homossexual algumas vezes aconteça na família nuclear, é menos comum que o abuso heterossexual.
Com frequência, o abusador procura convencer o adolescente de que essas investidas são expressões de amor, mas o adolescente percebe que há algo de errado nessa história. Muitas vezes, porém, reluta em falar sobre as experiências sexuais à mãe ou a outro adulto. Alguns se calam por sentirem vergonha, mas o silêncio geralmente é decorrente de medo. É comum serem ameaçados pelo abusador. Uma adolescente de 15 anos relatou: "Meu pai disse que se eu contasse à minha mãe ou a outra pessoa o que estava acontecendo entre nós, ele negaria tudo, e minha mãe acreditaria nele e não em mim. Ele providenciaria para que eu fosse castigada por mentir." Quando perguntaram a uma garota de 17 anos por que não contou à mãe que o padrasto abusava sexualmente dela desde os 13, ela respondeu: "Se contasse à minha mãe, sabia que meu padrasto me mataria. Em várias ocasiões ele me disse que seria fácil se livrar de mim. Sabia que estava falando sério e não queria morrer. Só quando esse padrasto foi preso por ter cometido outro crime, ela conseguiu contar a um conselheiro o que havia acontecido. Deveria ser óbvio para todo mundo que a intimidade sexual entre o adolescente e o pai ou a mãe não é uma expressão de amor. Na verdade, é uma busca por satisfação pessoal, o oposto do amor. O adolescente se sente usado e abusado. Com o tempo, esse abuso gera amargura, ódio, raiva e, com frequência, depressão. Além disso, o abuso tem forte efeito negativo sobre o desenvolvimento emocional, social e sexual do adolescente. Como lidar com o abuso sexual? Se você tem um envolvimento sexual com um adolescente, o primeiro passo é reconhecer o quanto esse comportamento é errado. O segundo passo é procurar ajuda psicológica, relatar o problema a um profissional e começar o processo de tentar restaurar o relacionamento com o adolescente. Esse passo é dificílimo e terá sérias consequências. É possível que cause vergonha, afete o relacionamento conjugal, gere grande estresse e tenha repercussões diante da lei. No entanto, em longo prazo, deixar de dar esse passo será ainda pior. Estou plenamente ciente de que a maioria dos abusadores sexuais não seguirá o conselho que acabei de dar. Portanto, o outro cônjuge deve tomar providências. É claro que, com frequência, esse cônjuge não sabe o que está acontecendo. Algumas vezes, fecha os olhos para os indícios e não quer dar ouvidos a que o adolescente tenta lhe contar. Qualquer que seja o motivo dessa insensibilidade, ela é uma traição para o adolescente. Escute-o e procure identificar qualquer declaração que se assemelhe, mesmo que vagamente, a um pedido de socorro. Mantenha os olhos abertos para quaisquer sinais de comportamento inapropriado entre seu cônjuge e seu filho adolescente. É bom estar ciente de que, às vezes, se você fizer uma pergunta direta, o adolescente negará o abuso. Também, nesse caso, a negação com frequência é resultado de vergonha ou medo. Portanto, não deixe que a reação imediata de seu filho seja a palavra final. Se você tem motivos para crer que há um comportamento sexual inapropriado entre o cônjuge e o adolescente, busque a ajuda de um psicólogo ou conselheiro. Relate os indícios que você observou e deixe que essa pessoa o ajude a dar os passos corretos. O abuso sexual está prejudicando seriamente o bem-estar de seu adolescente. Se você souber do problema e não fizer nada, seu filho se sentirá vitimado não apenas pelo abusador, mas por você também. Lidar com o abuso é difícil e talvez cause vergonha. Pode até destruir seu casamento ou relacionamento com o abusador. Mas esse é o único caminho se você ama seu adolescente. Com o devido aconselhamento e ajuda espiritual, pode haver restauração, mas depois de abuso tão prejudicial. Mas, sem aconselhamento emocional e orientação espiritual, pode acontecer de seu adolescente nunca ter uma vida adulta saudável. As dificuldades de muitos jovens adultos problemáticos de nossa sociedade têm origem no abuso sexual que sofreram na adolescência. Nem sempre, contudo, o abuso sexual foi cometido por um dos pais ou por uma figura paterna ou materna. Muitas vezes foram outros membros da família, tias, tios, primos ou adultos que o adolescente conheceu na escola, na igreja ou em algum outro lugar. A maior parte dos casos de abuso homossexual de adolescentes acontece fora da família nuclear. Se os pais tomarem conhecimento, devem contatar imediatamente o conselho tutelar e outras autoridades pertinentes. Os adolescentes não devem ser entregues à própria sorte no meio da confusão sexual de nossos dias. O amor que sentimos para o nosso filho nos leva a fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo a desenvolver uma identidade sexual saudável e protegê-lo dos adultos que procuram abusar dele para obter satisfação sexual. Felizmente, a maioria dos pais não abusa física ou sexualmente dos filhos adolescentes.
A maioria dos pais demonstra amor por seu adolescente por meio da linguagem do toque físico. Uma pesquisa feita com adolescentes norte-americanos entre 13 e 17 anos mostra que, na opinião de 75% deles, o pai deve abraçá-los pelo menos uma vez por semana, e 55% desses mesmos adolescentes relatam que o pai os abraçava. O que dizem os adolescentes? A fim de se sentirem amados pelos pais, os adolescentes precisam ser tocados por eles. Para alguns, o contato físico é a principal linguagem do amor. Fala ao seu coração de modo mais profundo e rápido que as outras 4 linguagens. Veja o que dizem estes adolescentes cuja principal linguagem do amor é toque físico. Vitória, 16 anos, vive apenas com a mãe. Adoro quando minha mãe massageia minhas costas. Todos os meus problemas parecem sumir. Joel, 17 anos. Sei que meu pai me ama. Ele sempre faz de conta que briga comigo. Dá uma cutucada com o cotovelo quando estamos juntos assistindo a um jogo e bate no meu ombro ou tenta me fazer tropeçar quando passo perto dele. Às vezes, não quero que encoste em mim, e meu pai respeita isso. Mas, no dia seguinte, ele esbarra em mim quando passo por perto. É muito legal. Meredith, 15 anos. Meu pai não me abraça tanto como fazia antigamente. Talvez ele pense que agora sou adulto e não preciso mais, mas sinto falta. Seus abraços sempre fazem com que eu me sinta especial. Barrett, que teve dificuldades com matemática na escola este ano. A melhor parte da lição de casa é quando minha mãe chega perto e massageia meus ombros. Eu esqueço a matemática por um momento, relaxo e depois me sinto melhor. Jéssica, 17 anos. Sei que algumas vezes é difícil conviver comigo. Meus pais têm que aguentar minhas mudanças de humor. Acho que é coisa normal de adolescente, mas quando eles me abraçam ou mesmo tocam em meu braço, parece que tudo vai ficar bem. É uma espécie de calmante. Sei que me amam de verdade. Se a linguagem de amor do seu filho for toque físico, precisa de mais sugestões? Tente uma ou mais destas ideias com seu filho esta semana. Deem as mãos durante a oração em família. Desenvolvam um aperto de mão ou cumprimento só para vocês dois. Usem-no com frequência para se despedir ou ao se reencontrar. Se seu adolescente está passando por uma situação estressante, passe a mão de leve na cabeça dele enquanto ele conta o que está acontecendo. Enquanto seu adolescente permitir, abrace-o e beije-o todos os dias antes de ir para a escola, mas seja sensível às ocasiões em que talvez ele não queira essas expressões de carinho, especialmente em público. Logo depois de disciplinar seu adolescente, abrace-o para mostrar que a disciplina foi resultado de uma escolha incorreta dele, mas que não foi voltada contra ele como pessoa. Cumprimente seu adolescente quando ele fizer algo de bom. Presenteie seu adolescente com algo que seja associado aos sentidos, como um travesseiro macio, um cobertor ou um agasalho. Pratique esportes e jogos que envolvam toque físico. Desse modo, vocês dois poderão passar tempo juntos e haverá a oportunidade de expressar afeto físico sem parecer forçado. Quando seu adolescente tiver um dia difícil, ofereça fazer uma massagem nos ombros dele. Para pai e filho, brincar de luta pode ser uma forma de expressar amor, mas somente se o adolescente gosta dessa brincadeira. Dê um tapinha nas costas para comunicar o amor quando ele conseguir cumprir uma tarefa importante. Também pode ser útil expressar amor dessa forma quando ele não alcançou seu objetivo. Procure demonstrar afeto de modo incondicional. Se perceber que seu adolescente já foi se deitar, entre no quarto e ajeite o cobertor dele.